Olá, doutora Raquel Repe, psiquiatra, novamente aqui com um tema muito pertinente e um sinal de alerta para todas as pessoas. A gente vê que os números dos transtornos psiquiátricos, dos transtornos comportamentais, como depressão, ansiedade, dependência de álcool, dependência química, transtorno bipolar, enfim, vemos diagnósticos cada vez mais sendo realizados. O Brasil ocupa o 7º lugar nos países em que mais existe o suicídio. E também as doenças psiquiátricas são as maiores doenças, um número maior de doenças que afasta as pessoas de trabalho. Então, a gente está falando de uma coisa séria. As doenças psiquiátricas não são brincadeira, elas necessitam tratamento. Quem acompanha nosso canal vê que eu sempre tento desmistificar isso de que é coisa de louco, de que é falta de vontade. Não, existe um transtorno orgânico, uma desregulação química, de comunicação neuronal. Existe algo ali no nosso cérebro que modula e que faz existir a doença. Hoje, então, falaremos sobre que um termo médico se chama pródromos da doença, mas eu vou simplificar aqui. E pródromos significam primeiros sintomas que já começam a dar um alerta que talvez você esteja ficando doente, como se fosse numa gripe, num resfriado. Antes até de ter tosse, de ter coriza, de você se ver resfriado, dá aquela moleza no corpo, né? Não dorme bem, uma dor estranha, uma dor de cabeça. Isso é um pródromo. Quando a gente fala, por exemplo, de uma infecção intestinal, comeu alguma coisa ali que estava mal lavada, enfim, ia ter uma intoxicação intestinal. Antes de vir vômito, diarreia, que são os sintomas clássicos, não, comi aquilo e realmente me deu a infecção intestinal. Você vai ver sua barriga estufar, vai ter um pouquinho de náusea, um desconforto, isso é um pródromo. Então, são primeiros sintomas que existem até mesmo antes da gente fazer um diagnóstico de um transtorno, seja mental, aqui nós vamos falar sobre ou clínico ou qualquer doença, muitas vezes apresentam os pródromos. Nesse dia, hoje, vamos conversar sobre as doenças mais comuns da psiquiatria, que são a ansiedade e a depressão, que ocupam no Brasil e no mundo os primeiros lugares das doenças que mais existem. O Brasil é o país que mais existe ansiedade. A depressão vem crescendo dia a dia, como a gente tem falado. Mas as doenças não surgem do nada. Por isso que aqui, hoje, nesse dia, a gente vem para trazer os sinais de alerta. Poxa, o que está acontecendo comigo? Ou até os outros, terceiras pessoas, perceberem que você está se comportando diferente. O que pode ser isso? Antes mesmo, pessoal, da gente fechar um diagnóstico. Então, é muito importante estar alerta a tudo isso. Quem nos conhece, nos acompanha, também já me ouviu falando que as doenças, elas crescem se a gente não der importância para elas. Por exemplo, uma pressão alta. A pressão alta não inicia num indivíduo já com infarto?
Não, ela começa uma pressãozinha discreta, se não melhorar a dieta, o sol, não emagrecer, vai crescendo, daí precisa tomar remédio, mas se não tomar, vai crescendo. Nas doenças comportamentais, a gente pode fazer um paralelo muito semelhante. Uma depressão, ela não se inicia de um dia para o outro já com uma ideação suicida. Não, vai começando com uma depressão leve, com um pouquinho mais de tristeza, com um pródromo de alteração de sono, mas não são todos os dias, mas que vem crescendo, com uma vontade, mais exagerada de um isolamento social. Não, eu tô só a fim de ficar em casa, tá tudo bem. Mas vai existindo um isolamento cada vez mais progressivo, assim como também a pessoa vai deixando de fazer as coisas que lhe dão prazer, e isso se chama anedonia. O prazer, nossa, eu gostava tanto de caminhar e agora uma preguiça, não tô tendo muita vontade. Então, as coisas que gostava de fazer, como atividade física, uma atividade social, até mesmo ir na igreja, ficar com amigos, fazer uma jantinha em casa e chamar as pessoas, isso vai se reduzindo, a pessoa vai entrando num casulo. São os pródromos da depressão. Quando a gente fala em ansiedade, a gente também, nossa, uma angústia aqui que eu não tinha antes, começo a ficar preocupado com coisas que antes eu não ficava preocupado. Nossa, era tranquila, deixa, a vida acontece e tudo mais. Mas não, ficamos mais preocupados dia a dia com coisas que antes não ocupavam a nossa mente. Vemos na ansiedade também muitos sintomas físicos, por exemplo, dor no corpo, tensão muscular, uma dor na perna, uma dor de cabeça que você não costumava ter e começa a ser um pouco mais repetitivo, uma sensação de inquietação, de nossa, será que alguma coisa vai acontecer? Não sei, tô angustiado, mas ainda não se forma um diagnóstico fechado de ansiedade. Isso não acontece na maior parte do tempo, mas também não é o seu normal. Isso são chamados pródromos, tanto da depressão quanto da ansiedade. São sinais e sintomas que devemos ficar atentos, porque dependendo do tempo e se eles vão se agravando, a gente precisa de uma ajuda profissional adequado para introduzir um tratamento adequado. Eu não tô falando aqui de situações da vida. Todo mundo é passível de ficar triste. Meu Deus, se acontece alguma coisa ruim na minha vida, se eu perco um ente querido, claro que eu vou ficar triste. Às vezes isso pode durar mais de que 3, 4 dias. Imagina você perder um filho, um pai, uma mãe, você vai ficar mais triste por muitos dias. Isso não significa depressão, é uma tristeza da vida e ela é justificada, assim como a ansiedade. Eu tô com um problemão no meu trabalho, eu tenho que resolver coisas que antes, nossa, eu tô preocupado mesmo, se eu vou dar conta, tô preocupado com o meu financeiro, puxa, as contas esse mês não estão batendo, mas é uma preocupação justificada, e assim que aquele problema passa, as coisas amenizam. Então a gente também não pode tornar doença as coisas da vida. Nós temos que sentir tristeza, ansiedade, alegria. E eu acho que também aqui vale ressaltar que a gente não pode deixar isso e tentar ajuda em coisas milagrosas. Tudo na vida, como dizem os antigos, né, pode ser remédio ou veneno, depende da dose. A gente sempre fala, é necessário cuidar da alimentação, é necessário atividade física, é necessário uma boa noite de sono, é necessário relações sociais saudáveis, tudo sem exagero.
Se eu fico, né? Não, eu vou ter que curar isso aqui com academia, eu vou ter que curar isso aqui saindo, indo pra balada com os meus amigos, eu vou ter que curar isso aqui dormindo e ficar horas na cama, eu vou ter que curar isso aqui, não, isso aqui eu dou um jeito e vai atrás de coisas milagrosas, espirituais que prometem milagres que não existem, pessoas que inclusive são enganadas por um abuso de líderes espirituais na fé. Então, tudo é veneno ou remédio, depende da dose. Inclusive coisas saudáveis. Uma vez eu dei uma entrevista sobre o excesso de água. Inclusive, água em excesso pode causar falência renal. Imagina. Então, tente fazer as coisas sempre em equilíbrio, mesmo as boas, como uma atividade física. Mas você não pode, nem deve, se você não for um atleta e isso for a sua rotina, ficar 8 horas por dia numa academia tentando compensar uma ansiedade ou um pródromo de tristeza, de ansiedade. Não é a solução. Você não pode tentar curar, às vezes até já se tornou uma depressão, uma ansiedade, procurando mágicas de fé que não existem. Deus opera milagres, eu acredito nisso, mas não é mágica. A gente tem que cuidar muito nesse terreno da fé, assim como remédios naturais. Nossa, começa a tomar um monte de vitamina, um monte. Todo mundo fala algum remédio e você vai atrás, e é chá, e é aquilo. E não é só isso que vai curar. É necessário, muitas vezes, o uso da medicação. E tudo bem, precisa usar remédio? Tá tudo bem, ainda bem que tem isso para nos ajudar. Mas prescrito por um bom profissional de saúde, por um psiquiatra, para que essa doença não cresça e não traga maiores prejuízos. Um grande abraço e nos vemos na próxima.